seja bem-vinda ao Astroflix. Esse é um quadro que eu criei aqui no meu canal para te ensinar o passo a passo de como você pode dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero e faturar até R$ 5.000 por mês trabalhando 2 horas por dia. Isso mesmo, meu nome é Jéssica Spadoni, eu sou professora de astrologia, também sou astróloga e no episódio de hoje eu vou te ensinar do absoluto zero, ou seja, mesmo que você não saiba nada sobre astrologia, mesmo que você nunca tenha visto um mapa astral na sua frente, eu vou te explicar nesse vídeo aqui quais são as casas astrológicas e o que elas significam dentro de um mapa astral. Essa é uma oportunidade de você conhecer as 12 áreas que são consideradas na leitura de um mapa astral profissional e entender de uma vez por todas qual o motivo, Por qual motivo as casas astrológicas são tão importantes. Mas antes disso, se você está chegando agora nesse vídeo, é porque você tem interesse, provavelmente, de ser uma astróloga profissional ou de transformar a sua paixão por astrologia em uma nova fonte de renda ou até mesmo uma fonte de renda extra. Então, eu já vou te recomendar que você também assista os outros vídeos onde eu te ensino alguns conceitos básicos que você precisa ter para conseguir dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero e ganhar dinheiro com isso, ganhar dinheiro com essa profissão. Os outros vídeos, eles também são muito importantes para a nossa caminhada aqui juntas, tá bom? Então, antes de começar a conversar com você sobre o que são as casas astrológicas, eu quero recapitular alguns pontos que eu falei no vídeo anterior, que tá aqui, ó, se você quiser assistir, sobre o que é um mapa astral. Porque talvez você seja um pouco como eu também fui um dia e conheça apenas o básico, você conheça apenas o mapa astral por conta do nome famosinho na internet, mas talvez você não saiba a fundo o que isso significa. Não dá para começar uma jornada, como astróloga profissional, sem você saber essa informação essencial, tá bom? Então, em primeiro lugar, o mapa astral, ele significa uma foto, isso mesmo, uma foto, uma impressão, tá? De como os planetas eles estavam posicionados no céu no momento do seu nascimento. Para montar um mapa astral, você precisa destes dados do seu mapa de nascimento, da sua cliente ou de quem você for fazer o mapa, que são quais dados? A data, a cidade e o horário de nascimento. Existe uma crença muito antiga a respeito do nome também, mas o nome, seja ele de casada ou seja ele de solteira, ele é mais utilizado na numerologia. Então você pode sim montar um mapa de nascimento, mesmo que você só tenha o primeiro nome da sua cliente, mas é essencial que os dados de nascimento que eles estejam 100% corretos, tá? No vídeo anterior, eu também te mostrei em quais sites você pode fazer, esse mapa de nascimento, e eu recomendei o astro.com, que é o site que eu, como astróloga profissional, mais gosto e mais confio. E por isso eu dou todas as minhas aulas e os meus cursos de astrologia usando esse site, que é o astro.com, como referência, porque além dele ser completíssimo, ele também é gratuito, te permite fazer vários mapas de diferentes pessoas, então ele é muito legal. Ele é uma oportunidade ótima para você que de repente quer começar a ser astróloga profissional, mas ainda não pode investir talvez em um programa de astrologia, por exemplo, que nem sempre são baratos, para você poder fazer a montagem dos mapas, tá? Eu mesma usei o astro.com por aproximadamente uns 2 anos antes de comprar o meu primeiro programa astrológico, então ele é muito útil, tá? Bom, sobre as casas astrológicas, As casas astrológicas dentro do mapa astral, ela foi um assunto que eu demorei um pouco para entender no meu começo de jornada. E eu confesso que eu precisei de bastante estudo e prática para entender o que elas realmente significavam. Mas agora eu quero facilitar o teu caminho para que você domine a leitura de mapa astral do absoluto zero de uma forma muito mais fácil do que a forma que eu usei para dominar. E quero que você tenha sucesso financeiro sim e profissional trabalhando com a astrologia de um jeito muito mais rápido que eu fiz para conseguir, tá? Na verdade,
a minha compreensão total do que são as casas astrológicas, eu só fui mesmo ter quando eu comecei a fazer atendimentos todos os dias e estudar o mapa das minhas clientes dias antes de fazer a leitura delas. Então isso me fez praticar tanto, que as casas astrológicas se tornaram algo fácil para o meu cérebro associar. E eu até me lembro que eu não conseguia na época me sentir uma boa astróloga profissional antes de dominar as casas astrológicas. Olha que louco, né? Eu sabia os signos, eu sabia os planetas, mas eu ainda não tinha conseguido entender as casas astrológicas. E, no dia que eu consegui falar pra mim mesma, né, em um dos meus estudos, o que era cada casa astrológica sem precisar ficar olhando o caderninho, eu me senti muito feliz, porque foi nesse dia que eu tinha conseguido ter o total domínio do mapa astral. E mesmo já sendo uma astróloga profissional, ganhando dinheiro com isso, dominar as casas astrológicas me fez ter a sensação completa de que naquela hora eu estava pronta para me assumir como astróloga profissional. Eu era uma astróloga. Então, se às vezes você sente que a astrologia é algo difícil, que você também pode ter dificuldade em entender as casas astrológicas e que você não acredita que é mesmo possível ter um salário bacana ou uma renda extra legal com a astrologia, eu fiz esse vídeo para poder te ajudar e te fazer chegar realmente lá do outro lado mais rápido, né? Então, o que são as casas astrológicas, Jéssica? O que é isso, né? Bom, como astróloga profissional, você precisa saber que as 12 casas astrológicas são apenas uma peça do quebra-cabeça inteiro. Elas são tão importantes quanto os signos e os planetas. E, a gente tem que olhar para ele que se faltar a casa astrológica, falta a interpretação. Fica impossível você fazer uma leitura de mapa astral sem o conteúdo do que significa cada casa astrológica, porque você vai precisar de todas as informações para conseguir chegar numa interpretação correta do mapa astral da sua cliente, tá? Então, as casas astrológicas, elas são 12 divisões idênticas, que elas foram calculadas pelos povos mesopotâmicos. O primeiro povo a realmente conhecer aí, começar a observar o céu e traduzir os seus acontecimentos foram eles. Eles dividiram, o dia em 12 partes e eles usavam o horizonte leste, ou seja, o local do ascendente, o nascimento do sol, para determinar o começo do dia. Então eles consideravam que um período do dia tinha 6 partes, que era o dia, e um período da noite tinha 6 partes, que era a noite. Então eles consideravam o ascendente sendo, o momento do nascer do sol, o meio do céu, que é a casa 10, o momento do sol a pico, o descendente, que é a casa 7, o momento do sol se pôr, e o fundo do céu, que é a casa 4, o momento que não tinha mais sol, que era a madrugada adentro, tá? Mas com o passar do tempo, gente, com a evolução dos povos, essa forma de calcular o dia, ela foi substituída pelos calendários juliano e gregoriano, calendários que a gente conhece hoje, onde começou a se usar as horas para contar os dias. Então, as casas astrológicas, elas precisaram passar por uma adaptação, tá? De que agora o dia não teria mais 12 horas, e sim 24 horas. Então, Cláudio Ptolomeu, o matemático, astrologia é matemática, tá, gente? Ele foi o responsável por dividir o céu em 24 horas e em 4 partes. Manhã, tarde, noite e madrugada. Mas ele deixou algumas lacunas nos cálculos matemáticos, e aí foi no ano 1603 depois de Cristo que se criou o sistema Plácidos, que é o sistema utilizado até hoje na astrologia e que você vai encontrar configurado nos sites e nos programas de astrologia também, tá? Ele é um dos cálculos assim mais difíceis de se fazer, mas ele também é o que contém menor erro. E aí, sendo assim, ele acaba sendo mesmo mais utilizado dentro dos programas de astrologia e pela maioria dos astrólogos, né? Muitas pessoas que estão começando a estudar a astrologia ou que estão no início da carreira como astróloga profissional, elas acabam confundindo as casas astrológicas com os signos, porque é dentro das casas astrológicas que os signos são identificados, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os signos são as constelações, os desenhos do céu que se formam lá no céu, e a cada um desses desenhos foi dado um nome.
Já as casas astrológicas possuem um cálculo matemático por trás delas, tá? E elas têm significados completamente diferentes dos significados de cada signo, tá? Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Outra coisa que, como astróloga profissional, você precisa saber é que as casas astrológicas são numeradas, guarda isso, no sentido anti-horário, ou seja, a partir da primeira casa, ela seguirá no sentido anti-horário em relação à rotação da Terra. Então, se uma pessoa nasceu durante o dia, o Sol dela muito provavelmente vai estar posicionado na parte de cima do mapa. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas se uma pessoa nasceu durante a noite ou durante a madrugada, o Sol dela provavelmente vai estar posicionado na parte de baixo do mapa, tá? Além disso, as casas astrológicas, elas funcionam como cenários externos. Então, cada casa astrológica tem relação com áreas da nossa vida, onde os acontecimentos emocionais, sociais e materiais irão acontecer. E é com a sabedoria das casas astrológicas que, como astróloga, você vai saber o que acontece em cada área da vida da sua cliente, você vai descobrir como é que ela se comporta em cada assunto da vida dela, facilitando o seu trabalho e facilitando o entendimento e a confiança da sua cliente no seu trabalho, tá? Então, por todos esses motivos, é muito importante que você saiba sobre esse assunto de casas astrológicas, né? Mas antes de trazer para você qual é o significado de cada casa astrológica, eu preciso te dizer que existem duas separações do zodíaco que vão facilitar muito o seu entendimento e o momento em que você for fazer a interpretação do mapa astral da sua cliente, que chama divisão da roda do zodíaco. A gente considera que as casas localizadas na parte de baixo do zodíaco, que são as casas de 1 a 6, são casas relacionadas a setores que envolvem as nossas primeiras experiências ou experiências mais próximas da origem, né? Como, por exemplo, o eu, o comer, os primeiros estudos, a relação com os pais e com os avós, com os irmãos, as brincadeiras de criança, os hábitos de higiene básicos, tá? Então, muitas pessoas acreditam que quando a pessoa tem muitos planetas nessa área da vida, na parte de baixo, ela tem que ser introspectiva, mas não é algo que podemos afirmar fielmente sobre os nossos clientes, tá? Sem fazer a leitura de mapa deles antes. Já as casas de 7 a 12, da parte de cima, são consideradas objetivas. Elas são direcionadas para o exterior, ou seja, são mais extrovertidas, são mais mundanas em suas perspectivas, tá? E consideram razões, informações externas, tomada de decisão, o futuro. Então, tudo na parte de cima do mapa está dependendo de outras pessoas, tá? Dessa forma, então, as casas acima do horizonte, elas se referem à distância da origem, né? E podem implicar em processos que estejam relacionados com esses assuntos que estão mais no futuro das nossas vidas e da vida das nossas clientes, como o casamento, a morte, o sexo, os estudos universitários, o sucesso profissional, os grandes projetos, as doenças da velhice, tá? Então, tudo isso está envolvido nas casas de 7 a 12. Elas vão se referir a experiências mais distantes da infância, né? E não significa necessariamente que a pessoa que tem muitos planetas acima do horizonte sejam extrovertidas, tá? Mas sim que a fase mais adulta será mais carregada de experiências, de contrastes e de acontecimentos, tá? Então, deixa eu te mostrar agora no exemplo para que o seu cérebro ele receba estímulos de imagem e facilite aí o seu aprendizado, tá? Então, eu vou te explicar o que eu acabei de te falar sobre as divisões do mapa, você vendo um mapa, e vou te contar também um pouquinho sobre o que significa cada casa astrológica também, tá? Olha só então que interessante que eu vou te mostrar. Já abri o astro.com, que é o site que eu falei pra você que eu uso como referência, e agora eu vou te mostrar então como é que você vai fazer pra entender as casas astrológicas da forma que eu te expliquei, tá? Então eu vou abrir um mapa aqui e olha só. As casas astrológicas nada mais são do que então, né, as fatias de pizza. Então todos esses pontos aqui que estão parecendo uma fatia de pizza são as casas astrológicas, tá? Nós temos 12 que correm no sentido anti-horário, como eu comentei com você. Então, do 1 ao 6, a gente tem o sentido anti-horário das casas que estão abaixo do mapa. Olha a divisão do zodíaco aqui, tá vendo? Então, essa linha horizontal, que é a linha do horizonte, a gente tem da casa 1 a casa 6, as
as questões mais internas, as questões mais do eu, as nossas primeiras experiências. E da casa número 7 à casa número 12, nós temos aqui as experiências mais externas e as experiências mais mundanas. Então a gente cruza sempre essa linha preta aqui do horizonte dentro do mapa e considera essa parte de baixo, que são todas as casas astrológicas referentes ao eu, e na parte de cima, todas as casas astrológicas referentes ao outro. Nesse mapa, por exemplo, a gente percebe que tem uma maior aglomeração de planetas na parte acima, né, da linha do horizonte. E não significa que essa pessoa ela é super extrovertida, como eu comentei com você. Significa que nesse mapa nós temos bastante características para a vida futura da pessoa. E olha que interessante, esse mapa aqui, a pessoa nasceu 1h37 da tarde, período do dia. Então o sol dela, que é o signo dela, que é esse daqui que eu estou passando a mãozinha para você, está acima da linha do horizonte, porque o sol estava lá no céuzão, quase a pico, né? O céu a pico seria aqui, ó, na casa número 10, e já era 1h da tarde, ele já tinha caído aqui, porque ele se põe aqui, tá? Então a gente tem aqui um sol acima da linha do horizonte. E olha esse mapa dessa pessoa que nasceu de madrugada. Essa pessoa aqui que eu vou mostrar o mapa para vocês, nasceu às 3h37 da manhã. Olha só onde estava o mapa dela. Desculpa, olha só onde estava o sol dela. Bem aqui embaixo da linha do horizonte. Por quê? Porque a gente estava falando sobre a madrugada. Aqui, ó, no DC, o sol se pôs. Aqui no IC, alcançou o pico, né, da meia-noite. E aí aqui, ó, o sol dela às 3h37 da manhã tá um pouquinho antes do sol nascer. O sol nasce aqui, tá? Então, esse mapa aqui tem o solzinho aqui embaixo, tá bom? É porque a pessoa nasceu de madrugada. Bom, agora que eu já trouxe esse novo estímulo, né, o seu cérebro conseguiu associar aquilo que eu te expliquei nos minutos anteriores do vídeo. Já vou pedir para você pegar papel e caneta, porque se você quer dominar a leitura de mapa astral do absoluto zero, e se você quer sim faturar 5 mil reais por mês trabalhando 2 horas por dia, você precisa saber o que significa cada uma das casas astrológicas, que é o que eu vou falar agora mesmo pra você. Bom, então agora eu espero que seu papel ou caneta já esteja aí na sua mão para você fazer as anotações a respeito de cada casa astrológica, tá bom? Então vamos lá. A casa número 1, ela se refere ao ascendente. Então, ascendente e casa 1 é a mesma coisa. Na casa número 1 nós temos o eu sou. É nessa casa astrológica que a gente tem referências a respeito de como a gente se comporta, de como as pessoas enxergam a gente, de como a nossa personalidade de como o nosso corpo físico é formado. Então tudo isso está dentro da casa número 1, assim como características do nascimento das pessoas também está na casa número 1. A casa número 2 é uma casa astrológica que fala pra gente sobre dinheiro, sobre valores, sobre trabalho. Não é a profissão da pessoa, mas é a forma como ela lida com os seus ganhos, a forma como ela lida com o seu dinheiro e a forma como ela gosta de sentir prazer, tá? A gente tem uma tendência na casa número 2 a ter características de como é que a gente sente prazer. A casa número 3 é a casa da comunicação, principalmente. Na casa número 3 nós temos telecomunicações, celular, computador, a comunicação falada, pensada, escrita. Na casa número 3 nós temos os nossos vizinhos, o bairro onde a gente mora e também o relacionamento com os nossos irmãos. Na casa número 4 nós temos nossa vida doméstica, nossa infância, principalmente de 0 a 7 anos, e como era a nossa relação com a nossa mãe. Na casa número 4 estão todas as nossas questões mais internas de que tipo de família a gente teve, de que base que nós viemos, como era o comportamento da nossa mãe. Tudo isso está na casa número 4. A casa número 5, ela corresponde ao lazer, ao entretenimento, aos filhos e à criatividade. A gente fala que a casa número 5 é tudo aquilo que a gente pode criar. Projetos criativos, filhos, romance, se sentir reconhecida, se sentir amada. A forma como isso é importante para você está na casa número 5. A casa número
6, ela corresponde aos seus hábitos de higiene, seus hábitos de sono e a tua saúde física também. Nós encontramos muitas respostas para a saúde física e também para o nosso trabalho do dia a dia lá dentro da casa número 6. A casa número 7 corresponde ao casamento, as parcerias de longo prazo com outras pessoas, então casamentos e sociedades comerciais. É por isso que da casa 1 até a casa 6 a gente fala sobre o eu, porque na casa 7 é a primeira vez que aparece uma outra pessoa se relacionando com a gente. Então na casa 7 a gente tem o casamento, as sociedades comerciais, as parcerias de longo prazo, todos esses assuntos são tratados na casa 7. A casa número 8 corresponde a heranças, a investimentos, premiações. Ela é uma casa um pouco desafiadora de interpretar, porque é uma casa que fala sobre transformações. Então, naquela casa número 8, a gente tem processos de encerramentos de ciclos, processos que precisam ter morte e renascimento, e também processos que envolvem a herança, que envolvem dinheiro de investimento, dívidas, dinheiro do marido, tudo isso fica lá na casa número 8. A casa número 9 corresponde pra gente aos estudos acadêmicos e universitários. Lá a gente vai encontrar sobre faculdade, sobre universidade, quais são os cursos que provavelmente te agrada e também indica viagens internacionais, viagens para longas distâncias. Então na casa número 9 você também encontra a respeito de como você se comporta viajando para longe das suas origens. Na casa 10 a gente conversa sobre a sua profissão, a sua vocação. É lá na casa 10 que a gente encontra quais são as possibilidades de trabalho para você, quais são as possibilidades de vocação, o que te agrada e também como você quer ser vista perante a sociedade. Na casa número 11, a gente tem os projetos sociais e os grupos de amigos. Na casa número 11, a gente consegue entender como que as pessoas se relacionam com os amigos dela e quais são os projetos sociais e pessoais que interessam aquela pessoa. E na casa número 12, a gente tem uma casa que fala mais sobre saúde emocional, espiritual e também inimigos ocultos e doenças da velhice. Então, na casa número 12, a gente encontra várias coisas com as quais a gente não quer lidar. É por isso que ela é a última casa do zodíaco também, porque na casa número 12 a gente vai se encontrar com muitas questões internas, com muitas questões emocionais, e a gente vai entender no mapa da pessoa como é que ela lida com a saúde emocional dela, tá? Bom, então essas são as 12 casas astrológicas. Só pra gente recapitular antes de finalizar o vídeo com você, então aqui eu te expliquei, né, da onde que surgiu o mapa astral, por que é importante você conhecer e entender sobre as casas astrológicas e qual é a diferença que ela vai fazer na sua vida como astróloga profissional. Eu super recomendo que você até assista o vídeo anterior para você entender como é que você constrói o seu mapa e aonde é que você encontra o seu ascendente. E agora, se você puder até imprimir o papelzinho do seu mapa com o seu mapa impresso, que você anote no seu mapa impresso o significado de cada casa astrológica, que você identifique e encontre essas casas astrológicas dentro do seu mapa. Isso vai ser muito legal para você continuar estudando, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo. Você sabia sobre as casas astrológicas? Você tinha esse conhecimento a respeito delas? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão que eu não te respondi? Ou de casas astrológicas ou de algum outro tema? É só você deixar tudinho aqui nos comentários, porque primeiro, né, é muito importante ter um comentário seu para eu entender se fez sentido para você o vídeo, se você aprendeu alguma coisa com ele, e segundo, para eu também poder criar conteúdos que você queira saber e que você queira assistir. Então eu espero o seu comentário aqui embaixo. A gente se vê lá no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!